Muito estimado Padre Pedro, nosso pároco, querido diácono Homédio, que Deus tem acompanhado no seu processo de tratamento, graças a Deus, bem recuperado. Queridos catequistas, crismandos, pais e padrinhos, povo de Deus, queridos internautas. A liturgia deste quinto domingo já é um caminho para a nossa preparação ao Pentecostes, que se aproxima. De agora em diante, a liturgia vai nos colocar de prontidão para acolhermos os dons do Espírito Santo, que conclui assim esse período pascal intenso, com a promessa realizada por Jesus, pelo Pai, de nos enviar o Espírito Santo. A liturgia de hoje nos apresenta esse texto belíssimo do Evangelho, um dos textos centrais, onde Nosso Senhor, no lava-pés, depois daquele rito, ele faz toda uma catequese, uma explicação da sua missão para os seus apóstolos, preparando-os para esta sua volta ao Pai, depois da sua ressurreição. Há um certo desconforto e uma certa preocupação dos apóstolos com esta catequese que Nosso Senhor ministra a eles, tendo como núcleo a palavra "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Nesta palavra de Jesus, nós temos aí toda uma revelação da sua humanidade e da sua divindade. O caminho representa essa dimensão humana de Cristo, que está ali com os apóstolos, com os discípulos, preparando-os para este momento crucial da sua paixão, morte e ressurreição. A verdade, ela remete à grandeza de Deus, porque só Deus é a verdade, é a dimensão divina de Cristo. Cristo é a verdade do Pai e do Espírito que veio a este mundo para nos visitar. E Nosso Senhor diz aos apóstolos: eu vou preparar para vocês uma morada, para onde quero levá-los. É interessante esta palavra de Jesus no contexto de uma correlação com o contexto judaico do primeiro século. Aqui nós devemos ver Cristo como noivo e nós, o povo de Deus, como a esposa. No primeiro século judaico, era costume realizar o casamento, mas os noivos não passariam a morar juntos. Fazia-se o casamento e o noivo ia cuidar de fazer, de preparar a casa para receber a noiva. Isso às vezes demorava um certo período. E quando terminava, então a noiva era levada à casa do noivo para que pudessem completar o casamento, realizando assim o despojo. Cristo é o esposo da igreja. Ele está preparando a casa para a noiva, que é a sua igreja, para todos nós. Nosso Senhor quis nos preparar para isso. Nós estamos nesse caminho para Ele. Ele foi preparar a nossa morada. A nossa morada está sendo edificada na eternidade.
e para lá nós vamos. Enquanto não chega o tempo, a nossa experiência como igreja neste mundo é uma experiência militante. Daí a igreja nos ensinar na sua catequese que esse tempo nosso aqui no mundo, que é um tempo breve, ele é um tempo militante porque nós somos esta milícia dos batizados, dos que receberam a marca do Cordeiro, a marca de Cristo. Por isso nós somos cristãos. E o batismo, ele marca em nós, impinge em nós 3 dimensões. A dimensão de Jesus, profético, real e sacerdotal. A dimensão profética, porque nesse caminho nosso de igreja, nós contrastamos com o paganismo. Os católicos não podem viver como os pagãos. Nunca deve se considerar melhor do que os pagãos, do que as pessoas que vivem sem Deus. Mas nós temos, profeticamente, a obrigação de sermos diferentes dos pagãos, daqueles que vivem sem Deus. Essa é a dimensão profética do nosso batismo. E é interessante que o demônio sabe separar as pessoas cristãs das pagãs por causa do batismo. Nós olhamos uns para os outros e a gente não enxerga a marca do batismo no irmão. Mas ela existe na alma. O batismo nos marca de forma indelével no interior, na alma, no espírito. E o demônio, por ser espírito, ele consegue ver o espírito, ele sabe quem tem a marca de Cristo e quem não tem. Nós somos marcados para sermos diferentes daqueles que não querem Deus, dos que viram as costas para Deus. A dimensão real do nosso batismo é a dimensão do serviço, do cuidado, do zelo, que nós batizados devemos ter pela casa de Deus, pelos pobres, pelos doentes, pelos que sofrem. As pessoas batizadas, os cristãos, têm uma postura diferente dos pagãos, porque o pagão, se sabe que a criança que vai nascer tem uma deficiência, então corre para fazer o aborto. Se o idoso está dando muito trabalho, o pagão é a favor de interromper a vida do idoso, tira os medicamentos, deixa morrer para não dar trabalho. Os pagãos não têm paciência com aqueles que sofrem, não têm o zelo e o cuidado. O cristão é diferente. Um casal cristão, o médico diz, olha, essa criança vai nascer com síndrome de Down, ou vai nascer com outra comorbidade. O casal vai dizer, bem-vinda esta criança, que vai ser o Evangelho de Jesus para nós. Outro dia, atendendo um casal de Brasília, que tem 3 filhos autistas, os 3 são autistas, um sofrimento grande. E eu perguntei, qual a mensagem vocês tiram de tudo isso? E o casal disse, o senhor não queira saber o quanto Deus tem nos ensinado através desses filhos doentes. É assim, o cristão vê as coisas difíceis como mensagem do amor de Deus para nós. Uma ministra da comunhão que perdeu na Covid, o pai e a mãe na terça, os avós na quarta, no sábado um tio, na segunda uma tia, 12 pessoas da família. Depois de rezar com ela, de consolá-la, eu perguntei, como se sente? Eu sinto que Deus nos quer amar ainda mais através destas mortes. Isso é ser cristão.
Esse é o sinal, a marca do cristão que serve, que sabe ler os sinais de Deus nos sofrimentos, que sabe compreender as dificuldades da vida com um olhar de fé. O pagão esganiça os cabelos, rasga as vestes, desespera e ainda diz: Deus não existe, porque se Deus existisse, isso não aconteceria. A gente escuta muito isso. Os cristãos sabem compreender que neste mundo nós passamos por grandes provações. Mas a gente sabe, o esposo está preparando a nossa casa. Ele está lá, preparando a nossa casa. Nós não temos uma morada permanente neste mundo. Jesus disse isso para nós. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. A nossa morada definitiva não é aqui nesse mundo, não é no cemitério, mas será com Deus na eternidade. Por fim, o batismo nos marca com a dimensão sacerdotal. Todas as pessoas batizadas, elas participam desse mistério do sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo nos recorda a oferenda a Deus, a oração, a súplica. E nós estamos aqui oferecendo o sacrifício ao Pai de Cristo, que se imola no altar, como Ele mesmo quis que assim fosse, quando instituiu a Eucaristia. Os leigos, os fiéis leigos, possuem a dimensão real do sacerdócio de Cristo, régia. Por isso você, pai, mãe, vocês podem abençoar a casa de vocês, abençoar os filhos, é a dimensão sacerdotal do batismo. Pode coordenar as orações em casa, presidir a oração à mesa na hora das refeições. É a dimensão bonita do sacerdócio de Cristo que está dentro de todos nós. O sacerdote, o padre e o bispo possuem o sacerdócio ministerial para servir o sacerdócio régio dos fiéis, dos leigos, nesse caminho para a casa do esposo. Assim, meus irmãos, como batizados, nós somos chamados a permanecermos unidos, trabalhando, como nos mostra a primeira leitura, a instituição do diaconato, quando os apóstolos escolhem homens para servir, para que eles pudessem vivenciar mais intensamente o ministério da palavra. Como isso é bonito. É a igreja que começa a se organizar. Quando nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, é o primeiro livro de história da igreja. É um livro bíblico. É palavra de Deus. E a gente percebe como a igreja vai crescendo, como ela vai se organizando desde o início até os nossos tempos. E dentro desta organização da igreja, nós temos os serviços essenciais, a evangelização, a catequese e a pastoral. Na igreja, todos nós, pelo batismo, somos evangelizadores. Às vezes vocês evangelizam sem saber o que está fazendo. Pessoa que trabalha com você, no seu ambiente de trabalho, você começa a falar de Deus para as pessoas, dando o seu testemunho. Pessoa incrédula, você fala, mas eu tive a experiência com Jesus Cristo. Eu tive a experiência da cura, da transformação da minha vida. Isso é evangelizar. Os leigos são chamados a evangelizar onde vocês estão, onde eu não estou, nem o Padre Pedro. Testemunhando
este amor batismal pascal de Cristo? Isso é evangelização. Falar de Jesus, trazer as pessoas para a igreja. E aí você tem a catequese. Hoje, nesta missa, com a celebração da crisma dos meninos nossos aqui tão queridos, nós vemos aqui o resultado de um trabalho da catequese. Todo esse tempo, eles estudando os mandamentos, as virtudes, estudando a Bíblia, preparando o coraçãozinho para receber esta unção especial da crisma, que de certa forma eleva a potencialidade do batismo. Quase todos nós fomos batizados na infância. E depois, na adolescência, a gente já prepara para o batismo, porque nós queremos ser um soldado de Cristo. Nossos pais nos trouxeram a pia batismal, mas agora, vocês que vão receber a crisma, vocês querem, diante do bispo, o pastor da diocese, sucessor legítimo dos apóstolos, vocês querem dizer: eu assumo meu batismo, eu assumo a minha vida cristã, eu quero morrer pelo Evangelho, dando testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa igreja, é a beleza da nossa igreja. A catequese nos ajuda a receber os sacramentos. E a pastoral são os serviços da paróquia, os serviços da igreja, onde as pessoas que assumem a sua militância cristã nesse mundo entram. Pastoral da família, juventude, no apostolado da oração, na Legião de Maria, nos diversos trabalhos, pastoral do batismo e assim por diante. Nós agora estamos em festa e a gente percebe nas nossas festas, a parte social da nossa festa, ela é também evangelizadora. Porque as equipes, quem vai cuidar dos leilões, da cozinha, do salgado, da limpeza, da ornamentação, tudo é feito com amor. Tudo é feito para Deus. E nosso Senhor vai nos dando essa alegria de poder servir. Isso é viver o batismo, servir na igreja. Eu falava com o Padre Pedro antes da missa, da dificuldade do voluntariado na igreja nos nossos tempos. Muita gente não tem mais aquele entusiasmo de ajudar, porque está misturado com tanta coisa. Nós católicos precisamos assumir a nossa igreja com a coragem da fé batismal. O padre precisa de mim na pastoral do dízimo, eu estou ali. Precisa de mim na catequese, eu estou lá na catequese. Porque o sacerdote é o pastor da comunidade, ele é como aquele que rege a orquestra. Ele sabe aonde precisa a expressão disso e daquilo, para que a igreja seja um conjunto de amor, um conjunto de paz, um conjunto de fé. Nós somos uma comunidade, uma koinonia, uma união de corações, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos, adultos. Nós formamos essa comunhão, esta unidade da igreja, que se torna serviço, diaconia, visitar os doentes, fazer evangelização, zelar, cuidar das pessoas que precisam de nós. E esta koinonia, comunhão, unida à diaconia, o serviço, ela se torna louvor, doxologia, entrega. E esse louvor, essa entrega da comunidade cristã, da comunidade igreja a Deus, se dá na missa. O altar de Deus é o lugar mais importante da paróquia e da nossa vida. Ara Dei Cristo Est. O altar de Deus é Cristo. E no altar nós nos reunimos para oferecer a doxa, o louvor, a doxologia ao Pai,
através do sacrifício do Calvário. O sacrifício da cruz, da imolação de Cristo no Calvário, ele atualiza de forma presente, real, no altar. O Papa Francisco ensinou há pouco tempo que o católico, quando vai à missa, vai ao Calvário. E é verdade. Aqui nós temos a memória viva, atualizada do Calvário, da redenção, da nossa salvação. Cristo nos salvou. E a gratidão nossa de cristãos, que tem um coração cheio do amor de Cristo. Nós estamos cheios dele. E a gente vem aqui para entregá-lo ao Pai, em sacrifício incruento no altar. E a gente recebe a comunhão, a Eucaristia. É Jesus pastor que se torna pasto para nos alimentar com a sua palavra e com seu pão, sacramento do seu corpo, sangue, alma e divindade. Essa é a nossa Igreja Católica, que nós devemos amar com todo o nosso coração. E a vocês que hoje recebem a crisma, vocês são chamados a ter no coração o bom orgulho, o orgulho correto de dizer: eu pertenço a Cristo, na minha santa igreja que Ele deixou para mim, que Ele instituiu para mim e para todos nós, porque é essa igreja que vai me levar à casa que o noivo está preparando para nós. Nós estamos nessa estrada. A estrada de Cristo, ela não é muito larga, não, ela é estreita. É um trieiro, igual aquele que ele percorreu para o Calvário. E é nessa estrada que nós vamos, às vezes tropeçando nas pedras, pisando nos espinhos, sofrendo com a poeira, com a chuva, com o sereno, com a seca, com a lama. É nesse caminho que nós vamos. E às vezes a gente acha: agora eu não dou conta. Mas vem o Espírito Santo e sopra no nosso coração o seu ardor missionário, o seu ardor de amor, e a gente vai. Quantas vezes nós desanimamos? Ah, não dou conta, vou deixar essa pastoral, vou deixar a catequese, vou deixar a liturgia, vou deixar o canto, estou cansado, é muita fofoca às vezes na igreja, e eu não quero. Você desanima, mas o Espírito Santo te coloca para cima e você continua a andar. Igreja é isso, meus irmãos. Nós somos uma comunidade em busca de santidade, mas nós somos pecadores. Na comunidade, às vezes, a gente sofre com o irmão, a incompreensão, a calúnia, mas isso nunca pode ser causa do nosso afastamento desse conjunto que é a igreja, a noiva de Cristo, que está nesse mundo aguardando o chamado dele. Pode vir, para que nós possamos ir, porque a morada está sendo preparada para todos nós. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o caminho, ele é a verdade. E é nesse caminho e nessa verdade que nós queremos andar, nunca escutando a voz do estranho, porque a voz do estranho é contrária à voz do bom pastor. Porque a voz do bom pastor é verdade, é caminho que salva. A voz do estranho é morte, é pecado, é miséria. Que Deus nos ajude a percorrer esse caminho sob o olhar da nossa mãe, a Senhora do céu e da terra, nossa Rainha eterna, a Virgem Maria, honrada e amada nesta paróquia de Água Fria de Goiás, com o título de Nossa Senhora de Fátima. Que ela interceda por todos nós, pelos nossos crismandos, por vocês padrinhos, para que pastoreie a eles, não deixando-os fora do caminho de Cristo. Assim seja.
Amém.